Olá! Vamos juntinhos curtir mais um episódio do Deleitando, a ciência da amamentação pelo mama. Eu sou Rosane Rito, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e hoje, mais uma vez, estou acompanhada da minha querida amiga Márcia. Oi, pessoal. Eu sou Márcia Alves, professora de enfermagem da Universidade Federal Fluminense e trabalho no ambulatório de alto risco. E também componho o grupo Mama e o grupo técnico aleitamento materno. E eu vou aproveitar e vou fazer um teste com vocês. Por acaso, você já reparou quando entra numa farmácia e tem lá na prateleira uma frase de aviso, né, do tipo: o Ministério da Saúde informa, o aleitamento materno evita infecções, alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Você também sabia que nos rótulos de mamadeiras e chupetas é obrigatório ter um aviso? O Ministério da Saúde adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno. Então, o Brasil é um dos países mais avançados na regulamentação para a proteção ao aleitamento materno. E para conversar conosco nesse episódio, NBCal, você também é responsável? Estamos aqui com a querida Maria Inês Couto de Oliveira, que é sanitarista. Muito bem-vinda, Maria Inês. Muito obrigada, estou muito honrada com o convite. Eu sou Maria Inês, professora aposentada também da UF, do Departamento de Epidemiologia. Sou membro do Grupo Técnico Intestinal de Aleitamento Materno e sou do Conselho Diretor da Rede IPFA. A Rede IPFA é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. É uma rede que tem mais de 100 países no mundo. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, Maria Inês. E aí, justamente a IBFAM, né, trabalha com o Código Internacional, porque a IBFAM é mundial, né? E nós temos a IBFAM Brasil, mas eu queria perguntar para você como foi a elaboração do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do leite materno. Não é uma coisa fácil não, gente. A gente vai hoje ouvir muito mais sobre isso. Essa história começa de longe. Há muito tempo atrás, a amamentação era norma, né? A grande maioria das mulheres amamentava seus filhos e isso era considerado natural. Com o advento das indústrias que começaram a produzir leite em pó, começaram a substituir a amamentação pelo uso da mamadeira com leite em pó. Então, primeiro as indústrias focaram nos países do primeiro mundo. Então, Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Então, esses mercados começaram a ser trabalhados e nesses mercados se começou a substituir a amamentação pelo leite em pó e a mamadeira foi considerada, inclusive, o alimento ideal, né? A fórmula infantil era até melhor do que o leite materno. Quando esse mercado estava saturado, passaram, então, a querer ocupar o terceiro mundo, que é o quê? A América do Sul, a África, a Ásia, os países mais pobres. Quando isso aconteceu, esse desmame começou a levar à mortalidade infantil. E essa mortalidade infantil começou a ser assombrosa, né? A quantidade de crianças que começaram a morrer de diarreia, de pneumonia, de desnutrição foi muito grande. E isso começou a gerar um boicote. Então, na década de 70 do século passado, começou a haver um boicote muito grande, principalmente a Nestlé, que era a empresa mais importante que produzia fórmula infantil. E esse boicote e também a mortalidade infantil crescente chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1979, propôs uma reunião para discutir a importância de regulamentar o controle desse marketing indevido das fórmulas infantis. E, a partir daí, vários grupos, principalmente ONGs, que estavam participando desse boicote, foram chamados para elaborar um código, chamado Código Internacional de Substitutos de Leite Materno. Esse código, então, ele foi promulgado em 1981. Então, em 81,
passou-se a recomendar que todos os países adotassem, enquanto legislações nacionais, a regulamentação do marketing de produtos que pudessem substituir o leite materno. O Brasil foi o 7º país a ter a sua legislação própria. Em 1988, foi criada a ENICAL, que é a Norma de Comercialização de Alimentos para Lactentes. A ENICAL só abrangia produtos para criança até 1 ano. Terão principalmente fórmulas infantis, mamadeiras, bicos e chupetas, papinhas. Depois, então, se expandiu essa regulamentação para criança até 3 anos. Então, já em 92, essa ampliação foi feita e a gente, em 2001, teve uma portaria que começou a regulamentar isso, uma portaria ministerial do Ministério da Saúde, até que em 2006, essa regulamentação se transformou em lei. A lei da NBCAL. Mas vem cá, Maria Inês, vamos por partes. Porque assim, para quem está assistindo, né, então, vamos lá. A gente teve esse grupo todo mobilizado. Você tem ideia, assim, de qual a profissão deles? Eles eram profissionais de saúde? Porque é o pessoal do ativismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais antes, como é que foi, assim, essa... Aí, depois a gente vem para o Brasil, né? E aí a gente volta. Tá bom. Então, o Código Internacional, ele começou a ser elaborado tanto por profissionais de saúde, como também por advogados, por militantes de várias profissões, né? Então, essas pessoas que compunham ONGs, sim, elas começaram a ajudar a OMS a elaborar esse Código Internacional. Porque, assim, estava uma crise, né? Quando chegou para os países do terceiro mundo, assim, causou uma mortalidade incrível, né? Então, isso é que fez ou anteriormente a isso? Não sei se vocês já viram um filme chamado Tigers, né? Esse filme chamado Tigers, ele mostra um pouco dessa realidade, né? Mostra um rapaz que é convidado para trabalhar para a Nestlé, tentando convencer as mães que o leite em pó era muito melhor do que a amamentação. Então, ele vendia leite em pó e as famílias começavam a adotar. Só que ele começou a perceber que as internações hospitalares estavam aumentando. Então, ele começou a visualizar. Ele tinha também criança pequena, ele começou a visualizar crianças internadas com pneumonia, com desnutrição, com diarreia. E aquilo foi horrorizando esse profissional. Porque ele tinha crianças mais ou menos daquela faixa etária, né? Crianças também de 1 ano, de 2 anos. E ele, então, começou a perceber, meu Deus, eu estou numa engrenagem horrível, né? Eu estou fazendo o papel do diabo. Eu estou vendendo um produto que, em vez de estar ajudando essas crianças, está levando essas crianças à internação e muitas vezes à morte. Eu acho que era no Paquistão, não era? Isso foi no Paquistão. Assim. Então, esse filme foi feito contando essa história e mostrando como é que ele próprio passou a denunciar, né? Quando ele se deu conta que ele estava sendo instrumento, né, de uma indústria que estava matando bebês, ele se prestou a fazer uma denúncia dessa indústria. E essa denúncia, então, foi um dos instrumentos que também ajudaram a essa lei, o Código Internacional, né, a ser promulgado. Então, esse Código Internacional foi promulgado em 1981 e foi fruto de muita luta. Foi fruto desse boicote e foi fruto também desses ativistas que se mobilizaram para participar da elaboração desse código. Um desses ativistas foi a doutora Marina Rea, que é uma pediatra brasileira e que entrou nessa luta e ajudou a promulgar esse código. Mas outros ativistas também entraram. Maria Inês, pegando o gancho da Marina Rea, me fale, como foi esse processo de regulamentação aqui no Brasil? Então, no mesmo ano que foi criado o Código Internacional, que foi em 1981, no Brasil foi criado o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. E esse programa, então, constituiu vários comitês. Um dos comitês foi justamente criado para poder regulamentar a defesa da amamentação. Então, a doutora Marina Rea foi convidada também para participar da elaboração do que se veio a ser mais tarde a NBCAL, né? Ela começou em 88, chamada NCAL, Norma de Comercialização de Alimentos para Lactentes, porque era só para criança até 1 ano. Então, essa lei já dizia que não podia haver propaganda nem de mamadeira, nem de bico, nem de chupeta, nem de fórmula infantil. Não podia ter rostinho de bebê em lata, nem nada que induzisse o uso. Então, tudo isso foi feito para proteger mães e bebês.
Porque isso era uma prática, né? A gente estava até conversando antes e tinha aquelas revistas, né, dedicadas para mãe, Pais e pais e filhos, filhos. Eu lembro crescer. disso. E aí as mães viam, né, as fotos, vinha bebê com chupeta, tinha na lata de leite cara de bebê super gordinho, né? Assim, fofinho. Hoje é até um problema para gente, até por conta da própria obesidade infantil. É isso mesmo, tinha cara de ursinho, né? Hoje em dia é proibido, tanto figura de bebê quanto figura de animal humanizado. Uhum. Tudo isso é proibido. Por quê? Porque nas latas além de ter que ter essas frases de advertência que você leu, não pode ter nenhum incentivo ao uso da forma infantil, nem ao uso da mamadeira bico-chupeta. Não é fácil não, né, Marinês? Nós estamos nessa desde os anos 90, né? E ainda... Desde antes. A NBCAL foi de 1988 e ela foi sendo aperfeiçoada. Em 92, ela foi ampliada para até 3 anos. Depois, em 2001, ela se tornou uma portaria ministerial. E em 2006, finalmente, ela se tornou lei. Por que é importante ela se tornar lei? Porque uma lei tem obrigatoriedade de ser cumprimento nacional. Ela tem que ser cumprida em todo o território nacional. Mas dá um exemplo prático. Como é que é na prática isso? Assim, na vida real de todo mundo. Porque, assim, tem um monte de gente assistindo a gente. E esse episódio é justamente assim, né? Aproveita para curtir aí, porque, assim, NBCAL, você também é responsável. Então, eu quero saber então, como dê o seu joinha. Como é que é isso, né? Então, todos nós somos responsáveis. Hoje em dia, a NBCAL, ela compreende não só fórmula infantil, bico, chupeta e mamadeira, como também compreende cereais, papinhas e alimentos para a primeira infância, que é criança até 3 anos de idade. Então, se você, por exemplo, entrar numa farmácia e observar várias latas de leite bem na porta da farmácia, dizendo promoção de R$ 7,00 por R$ 5,00, você pode denunciar, você pode ir ao PROCON, você pode ligar para a Vigilância Sanitária e dizer: existe uma propaganda abusiva nessa farmácia, é proibido. Se você entrar num site, e num site disser assim, mamadeira tetinha, muito parecido com peito materno, é proibido. Nenhuma mamadeira pode se assemelhar ou se dizer semelhante ao peito materno. Se tiver uma mamadeira dizendo assim, o fluxo de leite vai fluir muito melhor, também não pode, porque o fluxo de leite, o melhor que tem, é o do peito, nunca vai ser da mamadeira. Então, essas vantagens, né, que eles colocam em propaganda para poder vender, é proibido. Então, qualquer pessoa que veja uma coisa dessa sendo feita, pode denunciar, tanto ao PROCON, quanto ao Ministério Público, quanto à própria Vigilância Sanitária. Isso é um dever de todos nós, cidadãos. Então, indo nessa vertente, eu estou aqui pensando junto ao público, né, que está nos assistindo, o que você definiria como os principais desafios para esse cumprimento da NBCAL? Os principais desafios são justamente o monitoramento da NBCAL, né? Então, a NBCAL não só precisa ser cumprida, como precisa ter uma vigilância. É papel da vigilância sanitária, tanto a federal quanto as estaduais e as municipais, observarem o cumprimento dessa lei. Então, a vigilância precisa do estabelecimento comercial e observar se existe propaganda enganosa, se essa frase está sendo exposta. Quando há propaganda, por exemplo, de papinha, pode haver propaganda, mas tem que ter a frase. Quando cereal tem propaganda, precisa ter a frase, né? Quando o leite em pó, não a fórmula infantil, mas o leite em pó tiver propaganda, pode fazer propaganda, mas tem que ter a frase. E a fórmula infantil não pode ter propaganda alguma, nem mamadeira bico-chupeta. Então, se uma pessoa entra no estabelecimento e vê essa infração, ela pode avisar a vigilância. Porque a vigilância faz um monitoramento, mas ainda não é um monitoramento que possa abranger todo o território nacional. A gente sabe que o Brasil é muito grande e a vigilância tem poucos profissionais. Então, cabe a nós, cidadãos, alertar a vigilância quando a gente encontra uma infração, para que ela possa fazer o seu trabalho com mais eficácia. Mas eu estou aqui, assim, de novo, né? Eu acho que a gente tem que defender o Brasil no sentido do avanço que é a regulamentação, as leis protetoras, né? Porque a gente tem licença maternidade, a gente tem o alojamento conjunto, que também é outra lei. E aí, será que as pessoas conhecem, sabem que existe, né,
uma lei proibindo esse tipo de ação dos profissionais, sei lá, por exemplo, do profissional que está dentro do hospital, né? E aí ele está toda hora recebendo influência do pessoal que vai fazer propaganda. Como é que é isso? Hoje em dia a gente tem cursos da NBCAU, né? Os cursos são voltados muito para profissionais de saúde, tanto profissionais de saúde de hospital, quanto profissionais de saúde que das vários níveis de atenção, né? E tem curso também para pessoas, mães podem fazer o curso, pessoas, advogados podem fazer o curso, né? E até em vários outros cursos, como o curso da IAC, Hospital Amigo da Criança, o curso da IUBAN, que é a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Alimentação, todos eles têm sessões sobre a NBCAU. Para quê? Para que todos nós possamos conhecer a NBCAU e agir para que essa lei seja realmente cumprida. Porque, assim, você chamou a atenção do Hospital Amigo da Criança, né? Não é possível que um propagandista chegue e vá falar sobre o produto dele junto das mães. Isso é proibido, né? É proibido. É proibido qualquer propagandista ou qualquer membro de uma empresa ou de uma distribuidora ter acesso direto às mães. Nem mães, nem gestantes. É proibido também que os eventos científicos que forem patrocinados por essas indústrias façam propaganda ou distribuição de amostra grátis nesses eventos. Também é proibido. Então, tudo isso é regulamentado pela NBCAU. A próprios materiais educativos. A indústria não pode fazer material educativo. Só quem pode fazer material educativo para as mães são as instituições públicas, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, então os órgãos públicos. A indústria não pode se remeter a mães. Se ela fizer isso, é proibido pela NBCAU e ela pode ser sancionada. Maria Inês, na prática, me fale aí, como é mesmo essa lei, hein? Para as pessoas tomarem aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, saberem que a lei existe e deva ser cumprida. Então, é a Lei 11.265. Nossa. Essa lei foi promulgada em 2006. Okay. Então, desde 2006, a NBCAU no Brasil é uma lei. Isso é um avanço muito grande, porque na maior parte dos países não tem uma lei. Às vezes é uma RDC, às vezes é uma portaria, né? No Brasil, não. Ele é dos poucos países do mundo que tem uma lei. E essa lei foi regulamentada em 2015. Então, em 2015, nós tivemos o decreto 8552, que a partir daí regulamentou essa lei e diz exatamente como fazer denúncias, que tipo de sanção pode ser feita, e o que pode ser feito e o que não pode ser feito, quais as frases. Tudo isso está no decreto. Ai, que ótimo. Muito bem. Ótimo, muito bom. E assim, a gente está quase chegando ao fim, mas eu queria trazer ainda um grande debate, né? Porque a gente tem visto muito, as redes sociais, elas são um ponto que tanto favorece a difusão de informações, mas também a gente tem coisas muito complicadas que as mães ficam expostas, né? Então, eu queria saber um pouco mais como que vocês estão se organizando, vocês, IBFAM, né, em relação a nos apoiar enquanto Estado para a regulamentação do marketing digital. O que está sendo feito? Então, foi muito boa essa sua pergunta. A IBFAM está presente no Brasil em 20 estados, né? E esses 20 estados, todo ano, fazem um monitoramento da NBCAU, ou seja, vão em estabelecimentos físicos, vão também na internet, para observar como é que está sendo o cumprimento da NBCAU, né? E a gente começou a observar cada vez mais o papel das redes sociais. Então, as redes sociais, algumas vezes favorecem, mas muitas vezes prejudicam, né? Hoje em dia a gente vê as influencers, né? As influenciadoras. Então, essas influenciadoras muitas vezes são pagas pela indústria, elas recebem inclusive subvenção da indústria para que elas possam fazer chegar às mães, já que a indústria não pode chegar à mãe diretamente, a indústria paga a influenciadora para que a influenciadora chegue à mãe, que ela vai dizer para a mãe, mas esse produto aqui é maravilhoso, por que você não experimenta? Essa mamadeira é perfeita. Comece a usar essa mamadeira. Ou então essa chupeta aqui é perfeita. Também muito boa, né? E é difícil você dizer assim, essa influenciadora foi paga pela indústria, né? Então a gente começou a observar os limites da NBCAU. A NBCAU está muito mais dirigida para um mundo que não era um mundo digital, era um mundo real, né? Então a gente sabe muito bem como é que a gente faz vigilância de uma farmácia, do supermercado, de uma loja de produtos infantis, né? Mas como que a gente vai fazer o monitoramento da NBCAU
na internet, junto a essas influenciadoras, ou mesmo junto aos sites virtuais, né? Tem site que vendem mamadeira e você vai ter que ir até o site para observar se está tendo promoção comercial ou não no site. Então, essa luta começou em 2019. A OMS, em 2019, começou a perceber que o marketing digital estava se expandindo e que cada vez mais as mães estavam sujeitas a esse marketing que eles não tinham controle. Então, em 2023, o Brasil começou a fazer uma articulação com outros países para conseguir levar a Assembleia Mundial da Saúde, que se reúne a cada 2 anos, para que possa haver um controle do marketing digital. Então, em 2023, essa ação começou a ser feita. Em 2024, a Assembleia Mundial da Saúde começou a discutir isso com vários países. A gente conseguiu o apoio de 31 países, mas não foi ainda suficiente. Fizemos também um monitoramento no mundo, que mais de 30 países participaram, observando que tipo de violações a norma estava sendo feita pela internet, né? Então foi mostrado muitos influenciadores, muitos sites, Instagram, Facebook, todos esses instrumentos estavam sendo utilizados para fazer propaganda indevida de substituto do leite materno. E a partir daí, então, a gente conseguiu sensibilizar muitos países até que finalmente esse ano, na Assembleia Mundial de Saúde desse ano, foi aprovada, né, uma regulamentação do controle do marketing digital. Isso foi uma vitória muito grande. Isso é vitória, gente. Nossa. Que veio de muita luta, né? Mesmo. Desde 2019, em 2023, quando o primeiro guia de controle foi proposto pela OMS, e agora já está sendo discutido que instrumentos que a gente vai usar para monitorar o marketing digital, usando inclusive inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada para a gente observar que sites estão indo contra a NBCAL, que influencers estão indo contra a NBCAL, para a partir daí ter sanções para esses estabelecimentos. Então, cada país vai ter que pegar esse guia que a OMS já aprovou e transformar em lei nacional. Nossa. Então, o Brasil também vai precisar criar instrumentos para que isso seja incorporado à NBCAL. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês estão aproveitando, né, aprendendo muito, porque não é um assunto que a gente fala sempre. E queria agradecer mais uma vez, né, a Maria Inês por estar aqui, mas especialmente para você. Aproveite para curtir, compartilhar com todas as mães, com todos os profissionais que você conhece. Essa é uma forma que nós temos de ter uma ação prática, né, de promoção da NBCAL, difusão de conhecimento e reforçar o papel do Brasil nessa proteção ao aleitamento materno, porque somos diferenciados. Eu tenho muito orgulho mesmo, né, da gente estar aqui, da gente estar junto há mais de 30 anos juntas trabalhando. Então, o Deleitando é uma forma que nós encontramos de fazer essa difusão. Muito obrigada. Só uma palavrinha. Opa, fala lá. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a IPFA é uma instituição voluntária, né? Somos todos voluntários. Então, se você também quiser participar da IPFA, você pode procurar os membros da IPFA que existem, né? É só botar na internet, nós temos um site, ipfa.org.br, ali tem toda a trajetória da IPFA, e entre na IPFA. Você pode também ser um voluntário que vai ajudar a monitorar e fazer valer a nossa lei. Muito bom. O Deleitando é uma produção do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação em parceria com Telas, Núcleo de Produção e Estudos do Audiovisual do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada. Muito obrigada.